Pare de estudar inglês, é a coisa mais burra e estúpida que você pode fazer. Eu te ensino inglês em 90 dias e depois disso, nem estudar mais você vai precisar. Vai no automático. Me responde uma coisa. Todas as escolas no Brasil ensinam inglês. O Brasil é praticamente um cursão de inglês. Escola pública ensina inglês, na particular ensina inglês, centenas de franquias, cursos online. Então pensa comigo. Se o método tradicional funcionasse, 100% do Brasil deveria estar falando inglês agora. Tô certo ou tô errado? Mas na realidade é o oposto. 95% do Brasil é travado. Então se todo mundo estuda inglês por anos e ninguém aprende, qual é o problema? Você ou é o método? Deixa eu adivinhar uma coisa, você já deve ter tentado estudar inglês, ou pelo menos já passou por inglês na sua escola. Você até deve ter se esforçado, ou até pagado um curso particular e gastou alguns milhares de reais, e na hora de realmente aproveitar o que você pode saber do inglês, entender qualquer filme, não fazer papel de bobo quando o inglês aparece no seu dia a dia, se comunicar melhor com qualquer inteligência artificial, o que acontece? Você trava, sua frio. Você finge que entendeu, perde aquela vaga para o colega mais novo que sabe falar inglês e você começa a acreditar que você é burro, que talvez aquilo ali não seja para você, mas tudo isso é mentira. O problema nunca foi você. Nos próximos 8 minutos eu vou te provar que o problema nunca foi você, que você foi envenenado ou envenenada, e eu vou te mostrar os 5 crimes que cometeram contra o seu cérebro que te impedem completamente de aprender inglês. O 5º, especificamente, é o mais cruel. E no final, eu vou dar uma primeira pista de como você vai destravar o seu ouvido em 90 dias. E aprender inglês no automático a partir daí. Sem precisar estudar mais. Só se divertindo ou curtindo com a família. Assistindo Netflix, ouvindo música, relaxando. Os 5 crimes cometidos contra o seu cérebro que te impedem de aprender. O método que falhou com você cometeu esses crimes com você. Então vamos passar um a um. Crime 1, a ordem invertida. Imagina que você quer aprender a nadar e no primeiro dia eu te forço a decorar física da flutuabilidade, as leis da hidrodinâmica sem você nunca ter entrado na água. Você ia aprender a nadar? Não, você ia ter medo de água. É exatamente isso que as escolas fazem. Elas começam pela ordem errada, com gramática, decorando palavras antes do som. Eles te fazem decorar nome de todos os países, nome de todos os animais, nome de todas as cores. E o que você realmente precisa para destravar a sua arma principal, o seu ouvido, não é destravado. A ordem certa é ouvido primeiro. Para conseguir destravar o seu ouvido, eu preciso te dar um mapa. E esse mapa vai estar todo aqui. Crime número 2, forçar a falar. Eles te jogam numa aula de conversação logo no início. E por que isso é um crime imperdoável? Você está aprendendo. Você mal entende a diferença entre speak e talk. Aí a escola te força a falar na frente de 10 pessoas, onde você tem 100% de chance de errar. O que vai acontecer? Você cai no filtro afetivo. O filtro afetivo é uma barreira de proteção. O seu cérebro faz que ele bloqueia a entrada de nova informação para te proteger da vergonha e do julgamento social. A fala deve emergir depois que você já está absorvendo e não forçada. Forçar a fala prematura te trava na hora de aprender o inglês. Esse foi o crime número 2. Crime número 3, decoreba inútil. Você gasta horas decorando lista de verbos irregulares, phrasal verbs desconectados ou vocabulário que você nunca vai usar. Esse esforço todo é jogado no lixo. O neurocientista John Medina, no seu livro Brain Rules, prova: o cérebro não presta atenção em coisa chata. Ele é construído para prestar atenção em emoção, contexto, história. Quando você decora a lista fria, sem contexto, o seu cérebro classifica isso como uma informação lixo, deleta em menos de 2 dias e todo esse tempo estudado é tempo perdido. Crime número 4, ritmo lento proposital, o golpe financeiro. Por que eles insistem em você passar 4, 5, até 6 anos de duração fazendo inglês? A resposta é brutalmente simples. O modelo de negócio depende do seu fracasso, depende do seu aprendizado lento. É por isso que é um golpe, porque se você aprende rápido, você para de pagar a mensalidade. Eles perdem dinheiro.
Então eles esticam 18 níveis intermediários, repetição de conteúdo, revisão em 6 meses. Você troca 5 anos do seu tempo que você não tem por um modelo que te obriga a pagar mensalmente por sei lá quantos anos, e isso vai dar muito dinheiro. Crime número 5, eles culpam você quando você não aprende. A crueldade da autoestima, foi o que aconteceu comigo. Esse, na minha opinião, é o mais cruel de todos, o crime que destrói a sua autoconfiança. Quando você falha, ou perde uma promoção, ou questiona o seu cursinho que não está aprendendo, o que eles dizem? O problema é você. Talvez você não tenha jeito para isso, você não estudou o suficiente. E você acredita nessa mentira. Você internaliza isso, eu sou burro, eu sou velho, eu sou incapaz. Você carrega o peso de um fracasso que não é seu. A falha do método que é cientificamente comprovado. O problema nunca foi você. O problema foi o método que te envenenou para que você sentisse culpado pela falha deles. Mas eu não vim aqui só para reclamar, eu vim te dar uma cura. O mini curso Relâmpago, a Hora do Inglês, não é um cursinho, é uma quebra da ordem tradicional, seguindo a ciência. Ele resolve cada um desses 5 crimes que te travaram. Cura do crime número 1. A gente deve começar pela primeira e principal habilidade, o ouvido. Porque o seu cérebro de adulto ele tem a mesma capacidade de aprender do que o cérebro de um bebê, de absorver a língua naturalmente, se você der um input compreensível na ordem certa. A gramática deixa de ser uma regra chata e se torna um padrão automático que você absorve relaxando. Cura do crime número 2, forçar a falar. Você tem um período silencioso, estratégico, por quê? Para desativar o filtro afetivo de vergonha. A fala deve emergir ou vir depois que a aquisição sólida no seu subconsciente já veio e não ser forçada. Crime número 3, decoreba inútil. Por que decoreba inútil trava você? Porque ao invés de decorar a lista infinita, o seu cérebro ele deleta. A gente vai te ensinar uma estrutura-chave, um hack que resolve 80% da sua comunicação. O seu cérebro absorve padrões e não regras. E é isso que a gente vai entregar. Cura do crime número 4, do ritmo lento. Você destrava o método completo em 90 dias, não em 5 anos. Por quê? Porque você não precisa aprender 100% do vocabulário acadêmico. Você precisa aprender 20% do essencial para ter fluidez imediata. E nosso método é focado exatamente nisso. A cura do crime número 5 é que o problema é o método e não você. A culpa vai acabar aqui. Por quê? Porque o método HDI, ele assume a responsabilidade total pelo seu aprendizado. O problema era a ordem. E nós consertamos essa ordem. Eu não vou te forçar a ter disciplina num material chato. A gente vai te ensinar de um jeito que o seu cérebro ama aprender. Você está assistindo esse vídeo até aqui, já é sua primeira vitória. Você vai descobrir a ordem secreta que tira o peso dos seus ombros e prova que você consegue aprender o que você quiser. Basta ter o método certo. E a melhor notícia para você, que não tem tempo, é que depois que você destrava o ouvido com essas 6 chaves que a gente vai estudar, você começa a aprender no automático. Você aprende relaxando, assistindo Netflix, ouvindo música, vendo meme, assistindo YouTube. Essa é a verdadeira ordem secreta. Tudo isso é muito lindo, mas é apenas a minha palavra. Tudo é teoria por enquanto. Você me viu prometer que a solução é aprender no automático, relaxando. Você me viu prometer que a culpa não era sua. Agora eu vou te dar a prova final. Amanhã cedo, no vídeo 2, a ordem secreta, eu vou te mostrar o porquê científico de você ter sido travado, provado por neurocientistas da melhor faculdade do mundo, de Harvard, que condenam o método tradicional. O experimento que mostra que a gramática e o vocabulário inútil é a última coisa que o cérebro quer aprender. Por isso ele trava. Qual é, de fato, o maior inimigo do seu aprendizado? Clique aqui, ative o lembrete se você quiser sair da culpa dessa estagnação e finalmente entender como o seu cérebro de adulto aprende idiomas. O vídeo 2 é inegociável. Eu te espero amanhã para te dar a chave lógica que faltava, a ordem secreta.